Hola adoradores de película, digo de piroca, no digo de pipoca. Bem-vindos a mais um Pipocando. Primero video de la internet que totalmente feito con la naturaleza de las cosas. Muy bueno, muy hermoso. Mas por que você tá falando espanhol? Só pra... Porque ahora nós vamos falar de um diretor de películas, um diretor de video que é mexicano e é muito louco. Guilherme Del Toro. O Del Toro é o primeiro diretor não americano que vai aparecer aqui no Pipocando porque o cara merece, né? Cara, ele é insano, né? E mostra muito bem o que as outras culturas fazem pro cinema. O cara tem filme, tem participação em série, em jogo de videogame e até uma casa muito louca, mal assombrada, que parece mais um museu, um negócio muito louco. Então fica ligado que tá começando o Pipocando com Guilherme Del Toro. Vamos lá! Yeah! Eu adoro o México, cara. As pirâmides maias, México. Vamos lá. Guilherme Del Toro nasceu na cidade de Guadalajara, no México, né, em 1964. E ele sempre foi fissurado em criar coisas e começou a experimentar com curtas quando ele tinha só 8 aninhos, cara. Os seus primeiros curtas, inclusive, envolviam bonecos, né, do planeta dos macacos e batatas. Né, que é batatas que tinham a ambição de dominar o planeta. Desde o começo o cara já era meio piradão, né? Ele continuou fazendo curta-metragem e ele acabou entrando no Centro de Investigação e de Estudos Cinematográficos, el Centro de Estudos e Investigações Cinematográficas, uma escola de cinema no México, muito bacana, né? O cinema passou a ser o centro da vida dele, tanto que ele foi um dos cofundadores do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. E ele tem a própria produtora, a Tequila Gang. Nome né? muito louco, inclusive. Mas o cara não chegou lá sem passar por uns problemas, né? O México, ele tem muito problema com máfia e gangues, e quando o Del Toro tava prestes a começar o seu segundo filme, o Mutação, seu pai foi sequestrado, brother, não é brincadeira não. Você achando que o bagulho tava louco aqui no Brasil? Mano, Guadalajara é que o bicho pega. Em Guadalajara é que o bicho era. Depois o pai do cara foi liberado, mas o Del Toro teve que pagar uma grana foda pros sequestradores. Ele e a sua família tiveram que vazar do México, né? E até hoje o Del Toro ele se sente triste e toda vez que ele vai pra alguma entrevista e perguntam pra ele, ele fala que ele se sente exilado do país dele voluntariamente, né? Que ele teve que vazar à força do México, né? Imagina, você ter que sair da sua casa, ir pra outro lugar, ir pra Hollywood, fazer filmes. Nossa, meu Deus, deve ser ruim. Guilherme Del Toro é um dos diretores latinos mais conhecidos, né? Os filmes dele tendem a envolver monstros, né? Exploram muito a fantasia, a psique humana, Terror. pelo lado do terror. E ele gosta muito de transportar as paixões e as influências dele pros filmes, né? Pra telona. Inclusive, ele conta a história de ter tido encontros com fantasmas, seres, de outras dimensões, tá? Então o cara é freak, né? O cara é fritado. Você vê, o primeiro curta-metragem dele que ele faz, que é o Geômetro, já é um carinha invocando o diabo, né? Porque a mãe dele fala que ele tá indo mal em geometria e ele fala, então beleza, eu vou ir bem. Ele fala o seguinte, ele corta o corpo, tira 3 litros de sangue, desenha lá uma figura geométrica, um pentagrama, não. Era pra desenhar o pentagrama, só que quando ele invoca o demônio fala pra ele, velho, eu vou te levar, não sei, ele fala, mas como você vai me levar? O pentagrama tá me protegendo. Ele falou, você não desenhou um pentagrama. Que un pentágono mágico tiene 5 lados y se llama hexágono. E aí morreu, Morreu. porque era ruim de geometria. Guilherme Del Toro começou a sua aventura no cinema com um filme, o primeiro filme dele, o Cronos, né? Depois de fazer curta-metragem, tudo, esse foi o primeiro filme com algum investimento, né? O filme custou pouco, um orçamento pequeno de 2 milhões, e contava a história de um pai, uma filha, artefatos antigos e vampiros. Coisa de terror, bizarra, bem a cara dele, né? Arrecadou 621 mil, não se pagou, mas a crítica curtiu, né, Rolandinho? É, a crítica aprovou, inclusive, ele tem uma nota de 89 no Rotten Tomatoes, né? E o Del Toro conseguiu 30 milhões de orçamento para fazer o seu próximo filme, que se chama Mutação. Só nos Estados Unidos ele fez 25 milhões, então provavelmente conseguiu lucrar graças à arrecadação mundial, né? Esse foi o primeiro filme dele que realmente trouxe o cara à tona, né? Já que tinha atores mais conhecidos, foi distribuído mundialmente, era em inglês, né? Não era mais espanhol. Bom, aquela coisa toda que precisa pro filme bombar, né? Ele tem uma historinha de terror bacana, conta a história dos cientistas que criam um inseto pra matar barata, mas a criatura sai do controle e vai atrás dos humanos. Podiam criar um desse pra pernilongo, né, velho? Nossa. Seu próximo filme voltou pra língua espanhola. A Espinha do Diabo é o nome do filme, hein? Girava em torno de um orfanato para meninos durante a Guerra Civil da Espanha. O personagem principal, que é o Carlos, chegou lá
e começa a perceber a presença sobrenatural na casa, certo? Esse não é um filme tão voltado pro terror, mas sim um drama misturado com fantasia. Que tem outros filmes dele que são assim, vocês vão ver. O budget foi de 4,5 milhões e a arrecadação global foi de 6,4 milhões de dólares. Além disso, ele tem 92% no Rotten Tomatoes. Caramba. Ou seja, se pagou, ganhou um dinheirinho, ganhou uma crítica boa. Esse filme foi a última gota d'água, né? Pra virar o baldão e ele virar um sucesso. Depois disso, o cara foi pras Pras pica, estrelas. filho. Foi pras pica. Pras pica. Foi pras pica. O Rolo já foi pras pica. Eu sou assim. Nasceu nas picas. Bom, quase todo diretor hoje em dia acaba fazendo uma adaptação dos quadrinhos. E como o Del Toro é especializado em vampiros, monstros e criaturas obscuras, né? Histórias meio de terror, as produtoras viram nele a oportunidade de fazer outros tipos de filmes de quadrinhos. O seu primeiro trabalho na área foi com Blade 2, né? O segundo filme do caça-vampiro da Marvel, que tinha Wesley Snipes no papel principal. Blade é uma série interessante de filme porque ela nasceu nos anos 90, mas ela só foi acabar depois do X-Men, do Spider-Man, depois dessa nova safra aí de filmes, né, de super-heróis no cinema. Blade foi uma série popular, né? O filme do Del Toro fez 155 milhões globalmente, né? E mesmo não tendo um score bom no Rotten Tomatoes, tá com 59, ele tem seus fãs que curtem bastante a pegada, né? E é inclusive uma pegada mais hardcore do personagem, né, do que você via em outros lugares. O cara definitivamente não é o seu herói comum. Não. Tanto que o Wesley Snipes foi preso alguns anos depois. Como a gente falou, o Del Toro faz filmes de coisas que ele gosta, né? Obviamente, vampiro e quadrinhos são alguma coisa, uma coisa desse universo, né, que ele curte. Então, continuando no quadrinho e continuando em personagens que fogem do estereótipo normal do super-herói, o próximo trabalho dele foi com o Hellboy, né, o nosso garotão vermelhão de chifre cerrado, a adaptação do HQ de Mike Mignola, onde o protagonista é realmente um demoniozão, um capiroto, capeta em Sinistreira, pessoa, exatamente. só que um demônio que luta contra as forças da escuridão. Olha né? só. Olha só, a revelação da rebelião, do rebeliado, do rebelido. É o capiroto do bem. Cara, é que assim, o Lúcifer, ele é o anjo do mal. Então o capiroto do bem é Jesus. Ó, é claro que o Del Toro já tava fazendo um baita sucesso, mas depois do Hellboy, o bagulho ficou sinistreira, ficou sério. O que acontece? Quando você pega uma franquia dessa, que é uma franquia meio indie, né, um HQ meio indie, né, onde os fãs são aqueles caras que usam colante, capa, aquela galera meio sinistra. Você pega um personagem desse e traz pro mainstream, essa galera que é muito fã, primeiro, comparece em peso no cinema, né, e acaba trazendo o pessoal que não conhece pra assistir também. E aí faz um baita sucesso. Sempre bomba e é uma puta oportunidade de alavancar um diretor como esse. Exatamente. O cara já fazia coisa sinistreira, eu acho que juntou muito com o personagem Hellboy, Combinou. então foi uma escolha legal. O filme tem 81% de aprovação no Rotten Tomatoes, custou 65 milhas de dólar e arrecadou 99 milhões. Não é tanto, né, mas é um filme que ele cresceu com o tempo, né, com DVD, com Blu-ray, ele aumentou a popularidade dele, o pessoal até hoje baixa esse filme na internet e assiste, e foi aí, isso impulsionou, né, o Hellboy 2, que aí foi uma explosão maior ainda, né? O Hellboy 2, que chama O Exército Dourado, custou 85 milhões, mas foi o filme do Del Toro que mais arrecadou. Foram 160 milhões, além de 87% de aprovação da crítica, né, e uma indicação ao Oscar na categoria de maquiagem, que é muito foda mesmo. Então o que era grande ficou maior ainda, e a franquia Hellboy, né, foi pras estrelas. O filme é sobre o demônio, né, o Hellboy, né, que lida com uma revolta do mundo místico, graças a um líder tirano que quer começar uma guerra contra a humanidade. Mais uma vez, os fãs piraram, o próprio Mignola gostou, né, e trabalhou na produção do filme. E até agora a galera tá esperando um Hellboy 3. Hellboy 3, hein? Faz logo. A animação é tanta que quando o Del Toro foi na Comic Con, né, em San Diego, ele mencionou a possibilidade de fazer o Hellboy 3 e a galera pirou na sala H. Tipo, todo mundo, Hellboy 3! I have two things to ask from you, and you need to react, all right? Number one, Hellboy 3. They're listening. They're listening. Eles fizeram esse alvoroço todo pra fazer os produtores verem que eles queriam muito o filme, na esperança de que amanhã, né, um dia depois do evento, os caras fossem lá e produzissem, já que a galera gritou tanto, vamos fazer o filme. Hellboy também solidificou uma das maiores amizades do Del Toro, que é o Ron Perlman, que ele também trabalhou pra ele em Pacific Rim, né, mas a gente já fala lá, já vamos falar desse filme. Calma aí. Segura a onda aí que vocês vão conhecer o DiCaprio do Del Toro. Você aí que pensa que o cara começou a fazer filme de quadrinho e esqueceu as suas origens, pode tirar o Cavalinho da Chuva, porque Del Toro... Exatamente. Del Entre os, Toro- entre os dois filmes, o Hellboy
Boy, né? O 1 e o 2. O Del Toro fez um outro filme em espanhol, O Labirinto do Fauno. Esse é do caralho, a gente recomenda. Esse é muito né? foda. Um conto de fada dark pra caramba, com uma pegada de fantasia adulta. A história ela é protagonizada por uma menina, pela Ofélia, que junto com a sua mãe se mudava pra casa de um militar bem malvado em uma guerra na Espanha, né? Quem não lembra daquele bicho que tinha os olhos aqui, ó. É, muito foda. Na minha opinião, o melhor trabalho do Del Toro, porque une muitas coisas fodas do Del Toro, Bock. Tipo, o jeito que ele concebe o universo e inclusive o jeito dele... O filme, ele tá ali entre terror e fantasia, né? E tem uns momentos bem darks, assim. Eu tenho medo pra caramba. Assim como todas as produções do Del Toro, ele é muito impactante visualmente, né? Especialmente graças às criaturas, que pra mim é o ponto alto. Seja o fauno, as fadas ou os monstros dos olhos na mão, o cara é especialista em pegar essas coisas fantasiosas e dar vida. O orçamento do filme comparado aos filmes de quadrinho dele foi bem menor, né? 19 milhões pra uma arrecadação de 83 milhões. É impressionante fazer com 19 milhões aquele filme. Mas ganhou dinheiro. 96% de aprovação e venceu 3 Oscars, né? Essa é a prova de que o Guillermo del Toro sabe fazer um bom blockbuster e também um filmezinho cabeça de pouco dinheiro. É, mais artístico, né? Depois veio o Círculo de Fogo, que acabou de passar no cinema. Se for assistir com seus amigos, você deve adorar, né? Gira em torno de Ou não. outra paixão do diretor, né? Que são monstros gigantes. Ou como chamam no Japão, o Kaiju. O filme conta a história de uma terra, cara, que é constantemente invadida por esses monstros gigantescos e bizonhos, né? E pra bater neles, a humanidade cria os Jaggers. We created monsters of our own. The Jaeger program was born. Jaggers que fala? Os Jaggers. É. Tipo, no Nordeste é Jag. né? Jag. É Jag. São robôs gigantes que vão pro fight com as criaturas e tem humanos que controlam essas lindas máquinas. O filme não procura ser nada muito célebre ou profundo, cabeção, né? É mais uma diversãozinha, assim, não é tão ruim igual Transformers, mas tudo bem. Dá pra ver robô gigante batendo em monstro, né? Dá pra ver coisa muito legal. O legal é que você vai conseguir sentir um pouco da paixão do Del Toro pelos monstros, né? Você vê claramente que o diretor se divertiu fazendo o filme. Talvez nem tanto quanto você que assistiu, mas... O diretor gostou. Ele assistiu depois e se divertiu. Esse dia, com certeza. Pacific Rim, como todos os filmes dele, tem efeitos insanos, criaturas muito bem feitas, né? E sei lá, eu acho que é só isso que você precisa saber sobre o Círculo de Fogo. Não precisa saber muita coisa, né? Pô, mas o filme ele fez 411 milhões mundialmente, já tem sequência garantida com o Del Toro para 2017. Cara, na minha opinião, o Círculo de Fogo ele é tipo um Transformers, só que na mão de um cara que pega mais leve, sabe assim? Um cara que tem mais noção. Então, assim, é meio vazio igual o Transformers, sabe assim, não tem uma puta história, mas pelo menos não é aquilo de fazer aquela zoeira, 6 mil tipo de robô, tudo explodindo, sabe assim, tem uma coesão no visual do Se Círculo filme. de Fogo fosse feito pelo Michael Bay, seria... Seria uma bosta, com certeza, porque o cara pegou até o Tartarugas Ninja e deixou uma bosta, né? Falando em projetos futuros, o próximo filme dele é o Crimson Peak. É um terror de casa mal-assombrada com censura alta e um puta elenco. Então, cara, eu estou ansioso, né? O filme chega na telona dia 16 de outubro de 2015. Obviamente perto do Halloween, pra já aproveitar ali o embalo. O outro projeto dele volta pros quadrinhos e é a Liga da Justiça Dark. Isso Nossa. mesmo, meu amigo, a Liga da Justiça Dark. Por favor, Del faz Toro da na hora, DC velho. Comics. Porque filme da DC bom tá difícil, viu? Depois do Batman tá complicado. Exatamente. A Liga da Justiça, ela pega os personagens mais obscuros da DC, né? Ela pega o Monstro do Pântano, o Deadman, o Dr. Fate, Zatanna e Constantine, e ainda não tem lançamento. Mas o Del Toro vive dizendo que o filme ainda tá vivo e que ele vai fazer essa porra. Então é tipo assim, vai sair, não tem data de lançamento, não sabe quem é ator, mas vai sair, Ou dia seja, sai. 2027. É, Cinema 2027. 7D. Agora, possivelmente o filme mais interessante que ele tá pra fazer é a adaptação pro cinema da história de terror cósmico At Mountains of Madness, né? Do H.P. Lovecraft, que é um autor, né, britânico que vocês talvez já tenham lido. O cara escreve vários contos, um cronista. A história é um must-read pra quem curte terror e, cara... Melhor não falar muito, né? não vou mudar muito spoiler. O básico envolve uma galera indo pra Antártida, encontrar uma cidade antiga e revelar coisas perigosas sobre o universo e a criação dos humanos. Ou seja, é aquele filme, assim, ambicioso, sabe assim, uma história ambiciosa. Lembrando que o Hitler, né, foi pra Antártida pra procurar uma cidade perdida, né, que diziam. E Rolandinho, sabe qual filme esse carinha sonha fazer? Eu sei, mas conta você. O senhor Del Toro ia fazer um filme de Frankenstein. Ah. Imagina o quanto insano seria, né? Tim Burton também tinha essa pira, né? E já fez, né? É, tanto que o primeiro curta dele é sobre o cachorro Frankenstein, agora depois ele refez, né?
Então todo mundo que curte esse universo de fantasia dark, de terror... Curte o personagem do Frankenstein, que realmente é muito foda. É importante falar também que o Del Toro, além de dirigir isso tudo, ele também escreveu todos os seus filmes. Além de 3 livros, The Strain, The Fall e The Night Eternal. Exatamente. Esses livros eles estão sendo adaptados para televisão na série The Train, onde ele trabalha como diretor, produtor e roteirista. E não para por aí, pessoal. Ele também escreveu o screenplay de 3 filmes da trilogia do Hobbit, os 3, cara. E ele é roteirista de um filme de um Pinóquio que vai ser ainda lançado, uma versão dark da história do Pinóquio. Ah, eu morro de medo dessas adaptações de histórias antigas, porque a gente também não tem tido boas experiências com isso no cinema. Vi de Alice Caçador nos País de das Maravilhas, Bruxas, João e Maria. João e Maria e a Uma puta que te bosta, pariu. uma né? bosta. Muita coisa que esse cara fez e tem mais ainda. Ele é produtor da animação Festa no Céu, que é dirigido pelo George R. Gutierrez. Esse cara é foda, levou até M já, né? O filme explora bastante a cultura espiritual mexicana, né? Ele chega ainda esse ano, dia 16 de outubro, um ano antes do Crimson Peak. Ou seja, se você é fã do cara, tem que ir no cinema e assistir. Inclusive, olha só essa. Ele dirigiu uma abertura dos Simpsons, né? Do Halloween dos Simpsons, né? Então, você que curte Simpsons e já viu aqueles especiais de Halloween... Tem um especial que o Del Toro dirige e tem monstros. Exatamente. Tem gente comendo cérebro. Ele também tá se arriscando por aí nos videogames. Nossa, Quem isso é curte foda. um game tá ligado que ele tá produzindo um novo Silent Hill junto com o Kojima. Caralho, né? Se tem alguma franquia que vai se beneficiar de alguém, né, foda, né, é a Silent Hill. Não, até porque o Del Toro, ele é bom de criar esses universos fantásticos, então acho que ele vai adicionar muito na questão visual do E desenho. mostrando que os games estão aí em alta, né, pegando grandes diretores do cinema. Eu acho que essa parceria aí tem muito a ver. Cada vez mais vai congruir. E pra deixar o cara mais épico, dá uma olhada em uma das casas deste brother, uma das Meu casas amigo, que ele fez. ele falou que ele guarda em casa tentáculo de polvo, que ele guarda fetos em má formação. A casa dele é tipo aquele museu que tem na gringa, acredite se puder, tá ligado? Não tô ligado. Ai, que pena. Cara, mas pra você ver como não pode subestimar a cabeça de um artista, né? O cara pra tá nesse universo e criar coisas assim, ele cria todo um ambiente pra ele, onde ele tá sempre interagindo com coisas ele bizonhas. fala- Como deu pra ver, o Guilherme Del Toro é um cara ocupadíssimo, que não para de criar histórias, o que é muito bom, né? Porque Hollywood tá precisando de histórias, né? E o Del Toro é um cara que tem muita coisa pra fazer, é novo, ele é muito E é um novo. dos melhores caras dessa área dele, né? De criar coisas sombrias e bem pops, né? Tipo, tem o Tim Burton, ele e mais uma galera. Mas eu entendo que ele não tem grandes filmes AAA, né? Filmes É muito difícil fodas. comparar ele com o tipo Scorsese, com esses caras da outra safra. Mas de eu acho que diretores talvez das ele. antigas. Mas talvez ele esteja realmente num lugar, né? Numa área do cinema que nem dê abertura. Assim, não que não dê abertura, mas ele não quer fazer filmes profundos sobre a psique humana. Ele quer realmente criar universos, tal. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Temos também o favorito, temos também o joinha de gusto. De gusto, não clica no me gusta, clica somente em gusto. Divide com seus amigos de colégio. Fale para mamacita, tem um vídeo muito bonito no YouTube, né? Volandito. Nós temos também o Instagram, lo que tem fotos, lo que tem making of das gravações. Nós temos também o Twitter, deixa o Twitter aqui para quem quiser acessar. E você quiser deixar aqui embaixo alguma curiosidade do Del Toro que a gente não disse aqui, o vídeo continua aí nos comentários. Conversem e acrescentem ao conteúdo. Beijo para você, muchachos queriditos. Que língua é essa? Você criou um portunhol ruim. É assim que eu falo quando eu viajo. Entendi. Você deve se dar muito bem. E se você quiser saber alguma dica da cidade maravilhosa do México, deixe no comentário um pouquinho de informação para as pessoas que estão viajando lá México, querem saber um pouco mais sobre as pirâmides maias, sobre as louças incas, sobre o maravilhoso caminho das pirâmides quadradas e a fonte de San Jorge, ok?